Precisa acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Tudo é cultura, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura. Salve, salve! Começando mais um Cena Autoral, projeto aqui da casa pra gente conhecer os artistas da região. E hoje eu trouxe aqui mais de uma pessoa pela primeira vez. Trouxe um projeto, chama Projeto Triarte, que é um projeto de oficinas de teatro musical aqui da região. E aí, galera, beleza? Oi, Tudo bem? beleza? Tudo certo. Tudo certo. Tô aqui com o Pedro, Isso. a Bárbara e a Letícia. Cada um deles tem uma frente dentro da Triarte, teatro, canto e dança. E aí, como é que surgiu essa ideia aí? Como é que começou a parte da Triarte? Faz tempo que vocês têm? Faz um tempinho. A gente começou em 2018. 18. Nossas primeiras conversas foram em 2018. A gente já fazia coisas juntos, assim, eu fazia coisas com a Letícia já. E na época também com o Lucas e o Yuri, que eram as outras duas pessoas que começaram com a gente, né? E aí a gente sempre falava sobre fazer cursos e fazer aulas. E eu falei certo, é um projeto, não é uma escola. Não como é é uma que vocês escola. se identificam aí? A ideia é que seja um projeto no qual a gente possa ensinar ou trocar sobre aquilo que a gente sabe, né? Então, cada um dentro da sua área, assim, a gente falou, bom, eu entendo um pouco de teatro, eu entendo um pouco de canto, eu entendo um pouco de dança, vamos oferecer isso para as pessoas, assim, né? Porque a gente já fazia teatro musical, a gente já estava fazendo... A gente fazia parte de grupo, assim, de teatro musical. E aí a gente sempre tinha essa coisa, assim, pelo menos eu sempre pensava que seria muito legal ter aqui na região alguma coisa que não fosse tão, profissionalizante e você não precisa pensar em precisar ir pra capital, precisar ir pra São Paulo pra fazer um curso, ou nunca tive contato nenhum e quero fazer uma coisa, quero saber se eu gosto disso, como que é fazer isso. E aí veio essa ideia, e aí eu falei com a Letícia, Uma parada mais pra introduzir a galera no mundo do Isso, do sim, musical. Desde o começo, sim, foi uma coisa tipo, olha, a oficina é tanto pra quem já faz alguma coisa, pra quem já canta, pra quem já dança, pra quem faz teatro, tanto pra quem nunca fez nada, né? Então, a gente conversou e falou, seria legal a gente pegar as experiências que a gente tem das nossas áreas e fazer de uma forma com que as pessoas conseguissem experimentar sem muita pressão de ter que atingir alguma meta e tal. Então, essa foi a nossa ideia, assim, no começo, né? E também propor um lugar de troca da gente para com essas pessoas, né? Que nunca tinham tido contato ou já tinham, enfim, trocar experiência. E entre elas, né? Porque tinha pessoas que nunca tinham feito nada de teatro, nem canto, nem dança, nenhuma arte, assim. E você junta pessoas que também têm a mesma vontade ali Exato. juntas num lugar, Isso, né? Exato. Independente. E pessoas que já tinham feito, né? Então, tipo... Essas pessoas, tudo bem se elas estiverem no mesmo lugar, sabe? A gente não queria exatamente fazer um grupo de pessoas iniciantes e pessoas avançadas. Tipo, a ideia não era essa. A ideia era juntar todo mundo, assim. Não tem aquela direção, né? Você vai só pra isso. É um grupo que vocês conversam. Tem gente já que mais... Vou falar avançado, não sei se é o termo mais correto, né? Mas tem gente que já tem mais um chão, uma estrada maior junto com a galera que tá chegando, é isso lá? Sim, Sim, legal. em todas as turmas que a gente teve, assim, sempre rolou uma coisa, assim, de gente que já fez muitas coisas, gente que é a primeira vez que fazia teatro, gente de idades muito diferentes, a gente sempre trabalhou com turmas com idades muito diferentes. Então, pra gente, a nossa ideia inicial, assim, foi de trazer um lugar que você pudesse trocar essas experiências e essas vivências de forma que você se apaixone pelo teatro musical e que você conheça o teatro musical de um jeito diferente também, e não só daquele jeito que a gente vê em grandes produções, né? De teatro musical. Vocês sentiam que essa distância é muito, muito grande pra quem tá aqui, um pouco mais do interior, de ir lá e falar, putz, isso é uma coisa que só da Broadway, a galera só conhece esses nomes, inclusive, né? É uma isso? coisa que, assim, o teatro musical assusta muito, assim, pelo menos, assim, na minha visão, assim, de que você... Pra fazer isso, você assiste um espetáculo de teatro musical e é muita informação. Então, eu sempre senti que aqui na região, pelo menos pra mim, quando eu era mais jovem, assim, tava começando a estudar, era uma coisa muito distante, né? De como que eu nunca tive experiência nenhuma com teatro musical. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer aula de teatro primeiro, eu tenho que fazer aula de canto. Entendi. Mas eu quero Qual que é o conhecer, eu caminho? quero saber como é. Então, antes de
vir com a ideia de, não, a gente é uma escola, a gente tem um curso profissionalizante de teatro musical. Como que você apresenta isso para uma pessoa que talvez não saiba exatamente o que é teatro musical Entendi. e só gosta, só, tipo, assistir um filme musical e gostou e queria fazer parte disso de alguma forma. Então, eu acho que essa foi a nossa ideia no começo, né? De aproximar isso, porque realmente é uma coisa que você assiste e às vezes intimida um pouco, né? Sim. E, assim, a gente gosta de fazer teatro musical, né? E a gente queria levar isso também para as outras pessoas experienciarem, porque é muito diferente você assistir e você fazer. Tem preocupações que a gente nem imagina quando a gente assiste, né? Então, essa vivência, assim, foi uma coisa que a gente ficou instigado, falou, vamos tentar. E aí a gente teve várias reuniões no final de 2018, né? Quando a gente começou, a gente chamou outros 2 amigos, que é o Lucas e o Yuri, pra gente criar esse projeto. A princípio começou vocês dois, é isso? Assim, começou todo mundo junto, na verdade, né? Porque o Yuri, ele cuidava da parte administrativa. Eu sempre fiquei com a parte de canto, a Letícia sempre com a parte de teatro. E o Lucas fazia a parte de dança, antes da Bárbara entrar com a gente, né? Então, a gente... Foi uma mensagem, assim, eu mandei pra vocês, né? E falei, gente, o que vocês acham? Do nada. Foi basicamente Vocês conhecem isso. faz Tive uma tempo já, ideia. não? Eu estudava com a Letícia no ensino médio, e aí o Yuri, ele é meu, hoje, marido, e o Lucas, a gente acabou se conhecendo no mesmo grupo que a gente fazia parte. Mas a gente se conhecia fazia um tempo já, né? E já tinha feito algumas coisas juntos, assim. A gente só nunca tinha tido contato de dar aula juntos, mas a gente já tinha feito algumas coisas juntos. Aí eu mandei mensagem pra eles, falei, gente, e se... Aí a Letícia já animou, né? Falou, gente, eu quero, vamos. Aí a gente começou esses contatos no final de 2018, né? Sim. E aí a gente começou nessas reuniões, entender como ia funcionar, porque a gente também nunca tinha visto um projeto que funcionasse desse jeito, assim, né? E aí, a gente vai dar aula os 3 juntos, ou a gente vai separar horários, tipo... É isso que eu queria entender. Né? Como que funciona? A galera chega lá e ela se inscreve pra tudo junto, rola tudo ao mesmo tempo, ou tem aulas separadas? Como é que faz? Por exemplo, eu quero me inscrever agora a fazer teatro musical. Como é que eu faço? Eu entro lá. Tá. É que não é aula, ou é aula? Vocês É falam uma que aula. É uma É aula. aula. É uma aula. Porque a gente começa... A ideia principal seria que a gente tem as aulas no começo do ano, né? Do módulo. A gente chama de módulos, né? E aí que no final a gente faça uma apresentação, uma amostra daquilo que a gente foi estudando. Mas antes disso a gente tem aulas para entender, porque... Como a gente falou, como tem pessoas que nunca fizeram nada, a gente precisa introduzir conceitos para essas pessoas, noções de canto, noções de dança, noções de teatro. Então, sim, o começo a gente trabalha com mais aulas e depois vai se tornando ensaios daquilo que a gente quer apresentar. Mas você já entra sabendo que você vai ter uma vivência em tudo, nessas 3 áreas. Assim. As aulas, elas são divididas, né? Assim, nossos dias são divididos. Tipo, agora estamos fazendo, principalmente no começo, estamos fazendo um momento de canto, um momento de dança, um momento de teatro, até o momento que a gente consegue juntar Integrar isso tudo. Porque a ideia do teatro musical é que não exista uma linha de corte ali de quando está rolando teatro, quando está rolando canto e quando está rolando uma dança. É tudo ao mesmo É tempo. tudo ao mesmo tempo. Então, mas é isso que a Letícia falou. Você precisa, no começo, trazer essas noções. E, de certa forma, pegar a pessoa que já tem uma certa experiência, com a pessoa que nunca fez nada, e deixar todo mundo ali no mesmo lugar, de entender que... E essa sempre foi a nossa proposta. Entender que não é sobre quem canta mais, quem dança mais e quem faz mais isso, assim. É sobre a oficina da Triarte é um lugar que é pra você experimentar todas as possibilidades que o teatro musical te traz e não ficar engessado naquela fórmula de teatro musical. Então, você vai sabendo que você vai ter uma vivência nas 3 áreas, de forma que seja confortável pra você, né? E não que vai te expor de alguma forma de... Agora você vai ter que cumprir com a perna aqui em cima e, né? Nunca foi o nosso objetivo, né? A gente sempre trabalhou com corpos reais, assim, né? Com pessoas reais. Então, bom, beleza, esse é seu limite físico, né? Tipo, você não tem esse alongamento, tudo bem, a gente não, né? Porque às vezes a gente pode ter essa problemática, né? De, bom, a gente precisa de alguém que faça tal coisa. E aí, essa pessoa não encaixa e ela é descartada. Então, não, a gente quer que todo mundo possa fazer, assim. Pessoa não canta. Ok, ela vai cantar, sabe? A gente vai fazer ela cantar. Realmente é pra acessibilizar pra todo mundo que quiser, que tiver essa vontade, esse sonho, tipo, você vai conseguir... E era uma conversa ter nossa no começo de tudo, assim, de como acessibilizar isso, tipo, nisso da aula ser pra todo mundo, de como a pessoa poder pagar um curso, né? Porque, assim, ainda assim é o nosso trabalho, né? A gente trabalha com isso, a gente vive parte disso também, mas a gente sabe que
fazer curso de teatro musical é uma coisa cara. E porque realmente é um curso que tem são mais professores. Então, realmente não tem como não ser caro, assim, alguns lugares que você encontra São Paulo, assim, realmente, assim, porque são vários professores e tal. Mas a nossa ideia era como a gente consegue fazer isso de forma que fosse acessível. O máximo, né, o máximo possível de acessível, sabendo que a gente teria que pagar aluguel de espaço e, né, nosso tempo, nossa locomoção, assim. Então, sempre foram conversas que a gente tinha no começo de como vão ser as aulas. Vão ser aulas para todo mundo, é um valor que a pessoa consiga pagar, assim, de certa forma consiga pagar. Então, sempre foram conversas que pra gente importavam muito, né, assim, por experiências que a gente tinha também, né, de quando a gente era mais jovem e queria muito fazer. Eu sempre quis muito fazer. Vocês tiveram dificuldade quando vocês começaram nesse meio, na arte, cada um no meio da arte, mas vocês acabam juntando, né? Mas vocês tiveram dificuldade de achar, desse acesso mesmo que vocês têm tanto carinho, né? Tipo, de chegar e ter um material legal, um material que seja fácil acesso, era tudo muito longe, tava muito difícil, Hoje eu acho que a gente tem mais, assim, aqui hoje é na mais fácil cidade. de achar, né? Na cidade mesmo, hoje você encontra vários lugares, assim, que ofertam, assim, tanto os cursos de teatro quanto teatro musical. Mas quando eu tava, assim, no ensino médio, no ensino fundamental, assim, que eu comecei a fazer, não tinha, assim, um projeto, assim, de teatro musical pra... Até porque no Brasil a cena de teatro musical não era tão grande também, né? A gente tem que considerar que a cena de teatro musical no Brasil acontece há muito tempo, mas do jeito que a gente vê hoje, é uma coisa que ainda está crescendo, né? Então, eu acho que, pra mim, existia uma certa dificuldade, assim, de encontrar mesmo e de encontrar uma coisa que fizesse sentido pra mim, assim, não sei E a gente não conhecia nem pessoas, assim, que faziam, assim. Se era alguém que a gente conhecia, não, foi pra São Paulo estudar, aí você fica meio longe pra mim, ou então meio longe no sentido, tipo, distante, né? Uma realidade, às vezes, distante, você deixar de sair daqui pra ir estudar em outro lugar muito tempo de longe. locomoção, Tempo, locomoção, E às vezes dinheiro. não é o que você quer, né? Tipo, você não quer ir. Às vezes você só quer ter uma vivência, tipo, eu quero saber se eu gosto. E aí, tipo, vou deixar tudo aqui pra eu sumir, ir embora, estudar um negócio que eu nem sei se eu gosto, né? Eu tive a sorte de achar um curso, assim, de teatro musical que foi gratuito, sabe? Foi assim... E, na verdade, eu nem entrei porque era teatro musical. Eu entrei porque eu falei assim... Tem canto, eu gosto de cantar. Tem dança, eu gosto de dançar. E tem um teatro. E aí eu falei, vamos lá, né? Olha que Tinha quantos anos reviravolta. nessa época? Eu tinha reviravolta, 18. né? 18 anos? Tinha 18. Que reviravolta. Pois é. E aí eu, tipo, teatro, beleza. Engraçado Aí- como é importante você se colocar nas situações realmente, né? Porque e- você foi por um caminho e acabou se profissionalizando mais na parte do teatro, é isso? Sim, exato. E aí mas é isso, aí quando eu vi esse curso, eu falei, vamos lá. E aí fui fazer o curso, conheci várias pessoas, vários amigos, né, que a gente tem até hoje, assim. E a partir disso eu nunca mais parei, assim, né, de fazer teatro musical mas Esse seu curso foi onde? Foi aqui mesmo? teve um... Ai, Foi uma oficina também, então, né? foi uma oficina, Na tinha região um mesmo, projeto né? em Jundiaí, chamava Estação Juventude. E esse projeto trouxe várias oficinas muito legais, assim. Na época, tinha oficina de audiovisual, oficina de silk, né, pra camiseta e tal. E tinha oficina de teatro musical, teatro de rua também, várias coisas. Legal. E era tudo de graça. E aí, assim, eu acho que esse projeto deles é um projeto nacional, assim, que aconteceu em várias cidades. Ele aconteceu, tipo, só 1 ano, 2 anos no máximo. Sabe? Tanto que eu lembro que... Nossa, gente, muito aleatório, mas assim... Uma vez eu contei que eu fiz esses cursos... E beleza. Um dia, um cara entrou em contato comigo pra eu dar uma entrevista aquela rádio que toca nacionalmente do Brasil lá, o Horário do Brasil lá, pra falar desse projeto. De como foi. De como foi. E, tipo, e aí eles estavam falando que esse projeto ia voltar. E eu falei, legal, né? Porque mais pessoas vão poder fazer. O projeto não voltou. Então, tipo, aí eu vejo o quanto é difícil, porque... só tive essa oportunidade, entendeu? Esse E o projeto, quanto é por exemplo, nunca importante, voltou. né? Porque como mudou sua vida depois disso, né? Exato, exato. Como foi? O que você sentiu na hora que você entrou no projeto? Foi aí que você teve esse start aí de vou trabalhar com isso, eu quero essa pra minha vida ou ainda não? Então, quando eu fiz a oficina de teatro musical, ao mesmo tempo eu fiz uma oficina de teatro de rua. Que, assim, são Mundos totalmente muito diferentes, assim, né? As linguagens. E aí eu falei, gente, tem uma coisa em comum aí, que é a coisa do teatro, que é muito legal. E aí eu falei, que tal? Aí eu entrei para um grupo de teatro musical, comecei a fazer cursos que eu via pela cidade que eram gratuitos, oficinas que eu conseguia participar. E aí uma coisa leva a outra, entendeu? Então
fui sem nenhuma expectativa. Eu queria ir mais pra cantar e dançar do que fazer teatro. E aí, quando eu conheci as pessoas e também a paixão que as pessoas tinham pelas coisas e como... Ai, foi isso, assim, foi muito legal, sabe? Foi um meio, você se sentiu inserida ali, você falou, essa é a minha galera mesmo, Foi. faz parte disso aqui. Foi. E é isso, e é muito importante, né? Porque você encontra um lugar com pessoas que são parecidas com você e são oportunidades que não acontecem sempre, né? De você ter um curso igual a Letícia teve, de ser de graça. Assim, eu não conheci, né? Então, pra mim, o contato com o teatro musical sempre foi muito mais de admiração. Eu assistia, eu olhava e eu queria muito fazer. E aí... Demorou Você um já tempo. começou direto no canto? Eu comecei cantando. Eu sempre canto. Eu cresci em igreja, né? Então, você começou a cantar na igreja. Eu comecei a cantar na igreja. Então, assim, na igreja a gente já tinha essa coisa de canto coral, de fazer coisas voltadas pro canto, tanto individual quanto em grupo, mas dentro da igreja. E quando eu fui ficando mais velho, assim, que foi me vindo essa necessidade de... Eu acho que não é suficiente o que eu tô fazendo aqui. Eu queria viver novas coisas e tal. Então, eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu via coisas de teatro e aí eu já ficava, tipo... Faz sentido pra mim isso, eu acho, sabe? E aí... Mas demorou muito tempo pra eu encontrar um curso de teatro musical, que foi quando eu fiz o primeiro curso, que inclusive foi aqui na região, de teatro musical, que eu fiquei... Então agora faz todo sentido. Por que eu sentia aquilo quando eu assistia um filme musical e tal? Então, pra mim também demorou um tempo pra eu encontrar. O que fez sentido? Qual que era a sua dúvida maior, assim? Era uma coisa que o teatro musical, pra mim, é uma coisa assim, não é sobre cantar, só chegar lá e cantar. Porque como a parte do canto pra mim sempre foi a mais próxima, não é sobre ir no palco e pegar o microfone e cantar. O teatro musical me trouxe um lugar de que a música não é só a música, é todo o resto, sabe? A música é o texto, é o que o personagem está vivendo naquele momento. Então, cantar ali em cenas... Quando eu descobri que o teatro musical era isso, pronto, fez muito sentido na minha cabeça, que não era só cantar, era cantar com um propósito. Não que cantar não tenha um propósito, Sim. mas toda Se coisa... conectar mais com a mensagem do que tá falando. Isso, do que tá vivendo ali naquele momento, né? Da cena, do texto. Então, o teatro musical, pra mim, encontrou muito forte, assim. O meu primeiro contato com o teatro foi o teatro musical. Então, eu me apaixonei logo de cara com o teatro musical, né? Entendi. Então... E aí, quando eu fui crescendo, eu sempre via aulas de dança. Mas eu nunca tive a possibilidade de poder, por exemplo, fazer uma aula de dança. Então, o teatro musical, pra mim, foi o curso que me deu o primeiro contato com todas essas áreas. Tanto com o teatro quanto a dança, né? Tirando a parte do canto, que eu já tinha uma experiência. Então, o teatro musical me possibilitou muita coisa de conhecer áreas que eu tinha medo de explorar. Então, por isso eu gosto tanto do teatro musical, porque eu acho que ele te desafia a fazer coisas que talvez não seja o seu forte. Dançar não é meu forte. Mas eu sei que no teatro musical eu tenho que dançar nos meus limites, no que eu consigo fazer, mas o teatro musical me possibilita fazer isso. Então, acho que foi isso que fez eu me apaixonar tanto e querer fazer isso, que outras pessoas também sentissem isso, sabe? Tipo, de como o teatro musical pode e deve ser um momento de você se conhecer e não só de cumprir expectativas ali de afinação e coreografia e alongamento, assim. Acho que pra mim sempre foi o que pegou na minha cabeça. Eu não queria... E quando me tornei professor, eu não queria ser o professor que colocava pro aluno, tipo, olha, se você não alcança tal nota, você não é bom o suficiente pro teatro musical. Ou se você não tem tal alongamento, você não é bom o suficiente. E a gente, às vezes, sendo artista e sendo um artista em crescimento, você cresce com umas comparações e pensando, tipo, nossa, eu nunca vou ser essa pessoa, eu nunca vou ser igual. Então, a gente, pelo menos pra mim, assim, eu nunca quis ser esse professor, sabe? De colocar esse lugar pro aluno. Isso aumenta a distância, no caso, né? Do que você tá vendo, em vez de cortar, né? Uhum. E a Bárbara, você já começou também na dança, não? Como Sim, foi pra você? sim, desde pequena. Comecei com balé, né? E fui com balé até minha adolescência, só balé clássico. E sempre gostei muito, assim. Sempre gostei de outras áreas de arte, assim. Mas a dança era o que eu gostava mais de fazer, assim. Aí, mais na adolescência, comecei a fazer outras áreas. Comecei a fazer jazz, comecei a fazer contemporâneo, né? Fui me enriquecendo, fui encontrando em outras linguagens Tudo fazendo da cursos dança. por aqui. Isso, fazendo cursos assim. A dança eu nunca parei, assim, eram sempre cursos mais fixos, né? Que eu tive o privilégio de sempre estar ali conseguindo fazer. E aí, o teatro eu comecei a fazer pelo Sesc, uma oficina gratuita também que tinha no Sesc, era um projeto muito legal que tinha, que era o Cena Jovem. E eu tive professoras muito boas, assim.
Inclusive, uma das professoras era formada pela Unesp. Ela tinha feito licenciatura e ela que falou, não, presta Unesp, né, tal. E fiquei com isso na minha cabeça. E depois, quando eu fui prestar faculdade, pensei na Unesp, porque eu falei, cara, verdade, tem essa possibilidade. E aí, foi aí que eu comecei a fazer o teatro, conheci. E você teve contato primeiro, então, com a dança, Isso. com o teatro, e aí que veio o teatro musical. E aí eu conheci Pedro e Letícia nesse grupo de teatro musical. Foi com eles mesmo eles que te introduziram na parte do teatro musical? A Ou não? gente tava junto, É, porque né? a gente fazia aula junto, né? A gente fazia parte do grupo como alunos, né? Ah, sim. E Legal. aí a gente se conheceu lá, a gente fazia esse curso. E aí foi isso. Aí que eu comecei a introduzir essa parte de integrar as 3 áreas mesmo. Pra mim, a minha maior dificuldade é o canto. Sempre falo disso. Mas tamo aí, né? A gente tá aí pra estudar sempre. Acho que essa aqui é a maior piração, acho que da gente que é artista, né? A gente nunca para de estudar em momento algum, assim. Acho que sempre tem uma coisa nova, sempre surge um curso novo que você fala, meu, genial, preciso estudar isso. E eu acho que nessa posição também, acho que como a gente como professor, né? A gente tem que estar nessa posição de entender que a gente também está aprendendo. Aprendendo pra gente poder dar aula e aprendendo com os nossos alunos, assim. Eu acho que... E é o tempo todo. E é o isso, tempo né? todo essa troca que eu vejo na Triarte hoje, assim, que eu aprendo demais, assim. Cada aula que passa, eu falo, cara, meu Deus, tive, assim... Né, um pensamento aqui, meu Deus, preciso introduzir isso, preciso colocar isso. Porque os nossos primeiros contatos, assim, o da Letícia ainda teve a oficina em Jundiaí, né? Mas, por exemplo, eu lembro que eu assistia o Grupo Singular, que foi o meu primeiro contato de assistir no palco, né? Aqui em Jundiaí, que é um grupo de teatro musical, de sentar no Politeama e assistir uma peça musical, né? Foi o primeiro contato que eu tive, que eu fiquei tipo, teatro musical não é só em filme. Aí... E depois a gente entrou nesse grupo, a gente entrou no grupo já tendo algumas experiências, né? A gente estava nesse grupo por já ter algumas experiências com canto, ou com teatro, ou com dança. Então, a gente teve esses facilitadores, de entrar nesse mundo, porque a gente tinha algumas experiências e a gente foi entrando nesses grupos, né? Então, eu acho que a ideia que a gente tenta trazer para a Triarte é que mesmo que você nunca tenha feito nada... Tá tudo bem, porque a gente também começou assim, né, descobrindo coisas e tal. Você não precisa já estar avançado para você continuar, começar um estudo. E uma coisa que chama bastante atenção é essa questão que vocês falaram bastante. Cada um tem roda sobre todas as áreas ali, mas cada um tem uma mais forte, ou uma que iniciou, né, de vocês, isso é muito legal. Mas eu queria entender para vocês têm como falar algo sobre isso, da diferença que nem para você cantar. Você falou já um pouco de que você cantava só, mas o teatro musical te trouxe uma visão diferente sobre canto. Vocês todos sentem isso na área separada, por exemplo, para atuar é diferente de atuar e atuar no teatro musical, dançar. Também só dançar ou dançar no teatro musical. Como é que vocês enxergam essa parte, essa soma que faz? Eu acho que, assim, tem pontos em comum, assim. Isso não vai deixar de ter, né? Porque... Cantar sempre vai ser cantar, atuar sempre vai ser atuar, né? Tem coisas que o teatro musical exige se a gente pensar no formato padrão que ele é apresentado, né? Então, por exemplo, ele é apresentado, em sua maioria das vezes, em grandes estruturas, então os movimentos precisam ser grandes, né? As atuações... A gente tá falando de uma distância de muitas cadeiras que a pessoa do fundo tem que assistir, tem que enxergar o que tá acontecendo lá no palco. Mas se a gente pensa, por exemplo, em outra estrutura, aí a coisa pode ficar um pouco menor. Então, assim, eu sinto que tem coisas diferentes nesse sentido, sabe? Tipo, depende da proposta. É que para o teatro musical, é muito comum que a gente veja uma caixa preta, né? Um palco italiano, e é isso, né? Ou seja... Tem um palco, tem uma plateia definidos, as pessoas têm que fazer grandes movimentos e tudo mais. Mas tem propostas de teatro musical que não são assim. Que o palco não é o palco e a plateia. Às vezes são mesas e aí os atores passam no meio cantando, né? Então, depende. Essa coisa da diferença também depende muito do... Porque assim, fazendo teatro musical, você entende que cada peça propõe algo diferente, de técnica. Então, cada espetáculo é uma técnica vocal, às vezes, diferente. Às vezes, a galera que faz teatro musical profissionalmente tá no espetáculo, que é um estilo de canto. E sai daquele espetáculo e vai para outro, que é um estilo totalmente diferente de canto. Então, isso acaba trazendo essa diferenciação maior também. Porque, às vezes,
o estilo de atuação é muito diferente, porque a proposta da peça é muito diferente, né? O estilo de canto é muito diferente, porque a proposta é muito diferente. Mas é bem isso que a Letícia falou, existem coisas muito incomuns não, né? Muito incomum, mas de certa forma ainda é sempre cantar, sempre dançar, sempre atuar, só que pelo menos pra mim, assim, rola esse negócio de entender que pro teatro musical tem que ser diferente, né? Eu não posso só cantar, mas eu tenho que pensar que eu sou uma pessoa ali cantando, talvez um personagem específico cantando. Como esse personagem canta, não é o Pedro cantando com a minha voz, né? Eu acho que, principalmente pro canto, assim, acho que pra dança, a Bárbara e aí pro teatro eles podem falar, mas pro canto o que mais diferencia é isso, é que não é Pedro cantando, né? Não é o artista, é um personagem. Esse personagem tem que trazer tudo que ele é e pra voz cantada também, né? Vocês sentem que agregou bastante, por exemplo, quando vocês não estão fazendo teatro musical, vocês fazem outras coisas fora o teatro musical também, né? Agregou bastante essa parte de vocês terem essa noção do teatro musical? Você canta diferente quando você não tá no teatro musical? Agora, com essa visão, você atua diferente? Coisa, porque fora do meu momento de aula, eu trabalho com produção musical, né? Legal. Então, ter feito teatro musical me fez entender muita coisa sobre harmonia e sobre coisas que, às vezes, foi no teatro que eu entendi muita coisa de harmonia, do porquê que as harmonias são como são, e não só tecnicamente, mas, assim, que sentido a gente quer trazer com aquela harmonia. Então, o teatro musical, às vezes, tá em umas áreas da minha vida que eu fico, tipo, nossa, isso é tão musical, sabe? E aí, às vezes, eu acabo me chocando com essas coisas. Que é um conhecimento bem completo, né? Tipo, você sentiu isso de alguma forma também? É que você já passou por várias áreas dentro da dança também, né? Sim, sim. Mas é exatamente isso, assim. Eu acho que depende muito da proposta e do estilo da montagem, né? Tem montagens que a gente é exigido entre certas formas, né? Por conta da proposta. Por exemplo, que seja uma técnica clássica. Mas, por exemplo, se você assistir um Chicago, é um jazz, Bob Fosse, super forte. Agora, você vai assistir, por exemplo... Sei lá, por exemplo, um Adams, que tá em cartaz, inclusive. A gente vê uma mescla de vários estilos, tem uma técnica por trás, mas a gente vê uma mescla porque é um musical mais descontraído, tem partes mais cômicas, então... É uma técnica ali que vai muito do que também o musical quer comunicar, né? E aí você traz isso dançando de alguma forma. E aí você vai né? trazer isso pro seu corpo, né? Por isso que eu acho que a dança... A galera pesa muito nessa questão da dança, do corpo pro teatro musical, porque realmente, se você vai trabalhar com isso profissionalmente, você precisa ter uma base, mas você precisa... Sim, caminhar por muitas coisas, porque numa temporada você pode estar num musical que te exige uma coisa, né, do seu corpo, de técnica de dança, e daqui 2 meses você vai precisar estar uma coisa totalmente diferente. Depende do espetáculo, depende da apresentação. Exato. Então, aí vai de você trabalhar, de ter essa vivência de vários estilos, né? Mas isso que é legal. É engraçado, porque as coisas que a gente faz fora da triarte são, às vezes, muito diferentes. Tipo, por exemplo, eu sempre já comentei pra isso, que eu vejo ela atuando outras coisas, e é muito diferente, assim. Isso. É engraçado. É engraçado e é legal também, né? Tipo, do quanto de... Mas eu acho que a gente cai numa coisa que é importante, que é... Tudo bem ser diferente, assim, a atuação, né? Como você tá mencionando, mas... Todas as minhas vivências de teatro musical me ajudaram nos outros trabalhos. Sim. Porque, às vezes, precisava cantar um negocinho na peça, né? Porque os espetáculos... mesmo que não sejam musicais, podem ser musicados. Pode ter música. Pode ter música, pode ter gente dançando, mesmo que seja uma pequena coreografia. Exato. E aí, ter essas noções me ajuda sempre. Porque vai ter uma coisa coreografada, vai ter uma coisa que é no tempo, vai ser uma coisa que é cantada, com uma melodia. Bem, né? Consigo. E aí, Ok, tô consigo. segura. E aí, é muito engraçado, porque às vezes eu vejo pessoas que não têm vivência no teatro musical, e aí eu fico tipo, gente, mas por que não consegue? Nossa, sabe? Porque tipo, como faz a gente tá diferença? acostumado com o teatro musical, tipo, tem esse tempo diferente, né? De você já pega a coreografia, já cantando, já fazendo tudo. Já marca a coreografia em cima da música. Então... Que é uma coisa diferente, inclusive, pra mim foi uma dificuldade. Porque na dança, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que quando a gente vai pro teatro musical, geralmente a gente coreografa em cima da letra. Que nem sempre tá seguindo o tempo da música. Quase nunca. Então, aí, isso que pra mim foi uma coisa que eu precisei virar. Eu, enquanto aluna de teatro musical, porque pra mim, ok, eu pegar. Agora, eu, como professora, eu tenho que digerir isso pros meus alunos. Tipo assim, peraí, gente, calma, que eu tô fazendo um processo aqui dentro de pegar na música e passar pra vocês na letra, assim, sabe? Isso é uma coisa legal. E eu acho que um dos maiores choques, assim, do teatro musical, quando você vai fazer, assim...
é cantar e dançar ao mesmo tempo, assim, que é sempre... Dá um tilt. Sempre dá um tilt, assim, ou você canta ou você dança. E às vezes E aí é que eu danço. é uma experiência muito interessante. Assim. Hoje a gente consegue fazer isso com menos tilt, mas ainda dá Às vezes, Às né? vezes dá um Depende. tilt, Às vezes. E a gente sempre tenta falar isso pros alunos, tipo, de Tá que tudo bem. tá tudo bem, assim, a gente sabe da dificuldade, porque na Triarte a nossa proposta pegamos, geralmente, né, a gente pega um número de algum espetáculo, traz ele pra dentro, a gente não necessariamente precisa fazer ele fiel ali de como ele é vocalmente, ou de como ele é de montagem, assim, mas a gente tenta falar, olha, gente, essa é a proposta, então vamos lá. Então a gente sabe da dificuldade que é montar um número, montar uma peça, mas a gente tenta trazer isso para que fique, assim, tranquilo no que você sabe fazer. Então, por exemplo, quando eu vou pensar numa divisão de harmonia, de coro, eu sei que eu tenho que pensar numa divisão que funcione para um grupo que tenha pessoas que cantam desde bebê e pessoas que... eu falo em cantar, a pessoa faz isso, né? Então, eu acho que quando a gente começou, assim, e teve nossa primeira oficina, pra gente foi... A nossa primeira oficina, pra mim, foi... Abriu minha cabeça, assim, de muito diferente, porque era meu primeiro contato... Eu já dava aula de canto individual, mas era meu primeiro contato dando aula de teatro musical pra pessoas muito diferentes, de idades muito diferentes. Então, abriu minha cabeça, assim, de jeitos... Assim, que eu não consigo nem pensar agora, mas foi muito interessante a nossa primeira oficina, né? Assim, a gente foi em 2019, né? E aí a gente fez essa primeira oficina e a proposta era que a gente ia fazer vários números de vários espetáculos e ia fazer uma montagem final, né? Uma amostra de tudo isso. E aí, nessa primeira oficina era muito mista. Porque tinha nossos amigos que faziam já coisas com a gente, que toparam estar lá e ter aulas com a gente, né? Incentivar nosso Incentivar nosso projeto. Vamos ajudar a galera. Ajudar a galera, dar aquele apoio, é bom. E pessoas assim, mais jovens que nunca tinham feito nada, pessoas mais velhas que a gente, então era aquele contato de eu aqui com, sei lá, quantos anos eu tinha, 21, 22, tentando falar para uma pessoa de 35, 40 anos o que ela tinha que fazer ali, e aí dava aquele frio na barriga, porque você fica tipo... Mano, quem sou eu pra falar uma coisa pra essa pessoa? Eu imagino que isso deve acontecer bastante nesse lugar, de fato mesmo, porque, por exemplo, se você for fazer um grupo ou uma vivência com pessoas que cantam, tá, todo mundo vai ter aquela vivência na mesma área. Aí, como tem várias áreas envolvidas, por mais que você possa manjar muito no canto, talvez você não manje tanto na outra área, aquela pessoa vai manjar mais que você. Sim. E aí você fica uma questão, como é que é esse clima? É uma coisa mais de respeito, a galera? Como é que funciona essas oficinas? A gente não tem muita democracia. Todo mundo todo mundo gosta, vai ter que gostar de todo mundo vai ter que respeitar todo mundo. Não tem muito isso, né? Mais ou menos isso. Não, assim, pelo menos na Mas a galera Aqui é se tudo ajuda na bastante. paz. se ajuda bastante. Não A tem gente sempre teve isso da galera se ajudar bastante, né? Nas nossas Legal. oficinas, assim, assim, por a gente entender enquanto professores as nossas limitações também, então quando eu sentei com a Letícia e com o Lucas na época e falei, olha, gente, vamos fazer, só que eu quero ficar com a parte de canto, obviamente, não pretendo dar aula de dança, por motivos óbvios. O Pedro, assim, ó, eu poderia, mas eu não vou dar o clássico. Eu não vou dar Hoje balé não. clássico. Então, como a gente sabia das nossas limitações, eu acho que foi mais fácil da gente também entender como fazer com que os alunos também entendessem entre eles ali. Então, a gente sempre tentou levar a aula para que fosse assim, olha, nesse momento não é para fulano mostrar que sabe cantar. Ou para fulano mostrar que sabe dançar. Entendi. Então, assim, acho que a gente nunca propôs essa coisa de fazer com que alguém se sentisse melhor, ou que deveria ter um negócio tipo assim, eu tenho que respeitar a tal pessoa porque ela canta mais, sabe? Acho que é uma coisa que a gente sempre tentou fazer, que a gente tentou fugir, porque a gente sabe que acontece. Acontece, assim, no mundo, assim, no mundo artístico, rola essas coisas. No mundo no geral, né? Dentro de uma empresa rola isso, Juntou né? pessoinhas, dá isso aí, não tem jeito. Juntou gente, deu errado. Gente, já era. Pois é. E aí a gente tentou fugir, assim, disso, de criar esse clima. Mas eu acho que esse clima não acontece tanto na Triarte, justamente porque a gente deixa isso claro, né, quando a gente vai chamar as pessoas. E essa diferença de idades também, porque é isso que você falou, tipo, pode ter uma pessoa que ela canta desde criança, mas ela tem pouca idade, tipo, ela pode ter 20 anos e canta desde criança, e tem gente que já é mais velha que começou no canto agora. Então, fica meio mesclado mesmo, assim. E as pessoas que entram, acho que já pra fazer aula com a gente, já entendem essa dinâmica, tipo,
opa, eu tô aqui pra aprender mesmo e pra trocar. E eu acho que a gente, como professor, também. Tipo, E a gente tá lá pra aprender. A gente sempre teve uns feedbacks muito positivos, assim, de pessoas que, no final da primeira montagem, assim, a gente rolou uma conversa, assim, né? Uma roda, assim, e a galera chorando, assim. Ai, que momento aquele dia foi, né? A galera chorando, falando, tipo, que aquele tinha sido o primeiro contato com o teatro, e aí descobriu que queria fazer isso pra vida. E hoje a gente tem uns ex-alunos, assim, que tiraram DRT, que continuam fazendo aula de teatro até hoje, a galera que continua cantando até hoje. Então, assim, é muito legal porque era uma galera mais nova, aí tinha uma galera mais velha, e eles interagiam entre eles ali. Não era uma coisa tipo, essa é a panelinha dos novinhos e aqui é a galera que já tem família. Então, nossa, é muito legal esse retorno que a gente teve, né, assim. E o quanto a gente cresceu também, né? Enquanto profissionais, enquanto artistas, assim. Eu e a Letícia, a gente tá até hoje, né? Aí, quando... Porque a gente teve uma pausa, né? Por conta da pandemia? A fatídica pausa por conta da pandemia, né? A gente... Vocês tiveram que se virar. Foi assim, a gente... Muito suspiro. Bom, Muito depois de suspiros. um grande 2019, né? A gente tava Nossa, super animado. Vamos ter milhões de turmas. A gente fez a nossa primeira Vocês turma... conseguiram encerrar ela antes da pandemia, essa turma? Então, a gente teve a primeira turma que durou 3 meses, que era a proposta. Beleza, encerramos, foi essa grande conversa, lindo. Aí a gente todo teve... mundo. Então, aí a gente teve uma segunda oficina, Que né? era mais autoral, Que era né? mais autoral, que aí os atuantes, né? Os alunos, eles criaram várias coisas. A gente não fez inspirado exatamente num musical que já existe, né? Então, eles criaram várias coisas, foi bem interessante. Porque pra diferenciar, a primeira montagem que a gente fez, a primeira apresentação, não tinha um texto, né? Eram vários numerinhos ali de... Era uma amostra, Era uma né? amostra de várias coisas de teatro musical. A segunda, não. Eles criaram uma história, mas uma construção ali, né? Tinha uma narrativa, né? Tinha uma inspiração de várias coisas, enfim. E aí, a gente foi desenvolvendo esse espetáculo. E, no segundo semestre de 2019, a gente teve nossa primeira turma de crianças. E aí, que também participaram do espetáculo. E aí, a gente tava super animado pra 2020. E aí, a gente começou a montar. Todo mundo tava animado todo pra mundo 2020, né? Que dó, todo mundo. A gente tava super animado e a gente começou uma outra turma. Só que a gente começou, tipo, em final de fevereiro, mais ou menos. Ou fevereiro. E aí, foi bem aí. E aí, março, né, estourou a pandemia e a gente... Aí a gente migrou pro online. E foi esquisito porque né? foi a nossa primeira vez que a gente falou, não, vamos fazer uma montagem de espetáculo. Foi a primeira turma que a gente falou, agora a gente vai montar um espetáculo completo da Broadway. Então a gente trouxe o Wicked e falou, vamos fazer esse espetáculo. Então a gente tava muito, tipo, tinha feito audição, tava rolando todo o processo. A gente já tava assim, já em fevereiro pensando em cenário, como que ia fazer as coisas. Fazendo reunião de desenhar cenário, assim. E aí entrou a pandemia e aí a gente migrou pro online. E aí a gente... Porque assim, a gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Ninguém sabia nada da pandemia. No começo a gente tava, tipo, vamos fazer umas aulas online, porque mês, é um né? mês, acho que a gente volta. E aí a gente ficou nesse processo. E aí, assim, foi um processo muito interessante, porque a gente ficou tentando adaptar coisas, né? Então a gente falou, bom, a gente não... Olha que coisa, né? A gente não consegue dar uma aula de teatro online, né? Fazer uma aula de dança, fazer uma aula de canto, Todo mundo então... cantar junto. É. Como vai fazer isso online? Eu vi ensaios de coral Microfoninho acontecendo, lá mas... caindo. Então, mas aí a gente falou, vamos focar em outra coisa. E a gente, tipo assim, eu preparei uma aula sobre os figurinos do espetáculo. A gente foi preparando outros materiais que também são super importantes para o processo, né? Talvez um pouco mais teóricos, mas super importantes. Só que começou a ficar meio insustentável, porque as pessoas também perderam empregos, começaram a não conseguir mais ficar com a gente. E foi se estendendo, né? E a pandemia não acabava, né? Então a gente começou a ficar assim, gente, talvez a gente tenha que encerrar esse módulo. E aí foi com uma grande dor, assim, que a gente decidiu que a gente ia encerrar da melhor forma possível, né? Com tudo que a gente tinha aprendido até aquele momento e falado, vamos parar por aqui, pra que também não seja um negócio, tipo assim, a gente continua cobrando de vocês e tendo aula, e vocês aí, tipo, sem saber se a gente vai conseguir fazer esse espetáculo, né? E
foi uma decisão difícil na época, assim, mas foi, acho que, a melhor coisa que a gente podia ter feito, né, assim. Porque a gente fez o que podia no online, né? De aula, o que dava pra fazer de aula de canto online, o que dava pra fazer de aula de dança online. E a gente inventou cada coisa. Letícia veio com um negócio de marcação de palco online. Gente. Com o jogo da velha na tela, assim. Cada ideia, né? Cada ideia. Ela tinha... Eu fiz um mapa do palco, visto de cima, e falei, ó, a sua marcação é a seguinte. Parecia uma batalha naval. Gente, juro, eu falei, eu não sei Você quando sai elas de vai acabar, B1. eu já quero que as pessoas saibam qual que é o caminho que elas fazem de marcação. Eu falei, ó, você sai de B1, eu fiz todo mundo fazer um mapa junto comigo. Falei, ó, gente, A, B e C, todo mundo mostra na tela, fez o A, B e C. E aí eu dividi num quadrante 9 de 3x3, né? E aí eu falava, ó, você tem que sair de B1 e você vai pra A2. Mas passando por que já C3. sou disléxica, eu me perdi. Era uma batalha naval. Era uma Confundi a batalha letra com naval. o número. Então, assim, dá pra ver Mas que a gente... funcionou. Funcionou, É a as pessoas lá. foram anotando. E elas, É isso. elas Não. falavam assim, aí elas me questionavam, elas falavam, mas como que eu vou pra lá se eu tô passando por A2? Entendi. Sabe? Ah. Rolava, as pessoas estavam a gente entendendo. E é um se estímulo esforçou. diferente, né? Porque É, outra Não, assim, coisa. pra gente também foi um negócio, tipo assim, a gente tem que fazer, Eu continuei fazendo aula de canto online. Eu também. Tinha que fazer, como que a gente faz? Então, o rolê, assim, pra gente, foi que a gente teve que fazer funcionar. Sim. Até o momento que a gente sentiu e falou, gente, melhor a gente fazer uma pausa. E aí, quando a gente fez essa pausa, a gente fez uma pausa realmente do projeto inteiro, né? A gente parou de fazer tudo. turma, né? e tal. Turma. Parou. Até o final de 2000 e... Não, foi muito, né? Foi até o meio de 2021, quase, né? Setembro, né? É. Porque aí, em setembro de 2021, a gente começou com as histórias. Vamos voltar, a gente acha que conseguimos fazer uma aula de máscara e tal, vamos voltar. E aí, foi nisso que o Lucas, ele tinha acabado de passar numa audição pra ir pra São Paulo, que o Lucas dava aula de dança, né? E o Yuri também não tava mais dando conta. E ele falou, não, tudo bem, gente. Sem problemas, assim. E a gente já conhecia a Bárbara, né? E aí a gente falou, Bárbara, Olá. chegou sua hora. Tudo bem? E aí, então, o nosso retorno foi um retorno de a gente reaprender tudo. Como que a gente dá aula de novo presencial depois de tanto tempo sem ter aula? Será que os alunos vão querer voltar? A gente tinha que mudar nossa dinâmica, porque a gente tinha uma dinâmica que a gente já entendia. Eu já sabia como era a aula do Lucas, né? Eu tinha que conhecer a aula da Bárbara. E pensando nos protocolos ligados à Covid, né? Isso tudo A gente, pensando nos O que a protocolos. gente vai fazer que essas pessoas não podem fazer uma cena que encosta? Ai, meu Deus. Isso tudo pensando em trabalhar com criança. Como que você segura uma criança em sala de aula no meio de uma pandemia? Então, foi muita coisa pra voltar que a gente teve que pensar, assim. E aí, a gente tá desde no meio do ano passado e com essa turma e... Que é uma aula tanto pra vocês quanto pra galera também, porque é um improviso, você tem que se virar com o que você tem pra passar. E tem nossa. como, né? Isso é um exemplo bem legal que você A deu. gente aqui. inventou muita coisa pra fazer funcionar. Eu acho que, assim, é lógico que depois disso, né, as pessoas foram aprendendo a fazer coisas, fazer aula de canto online, fazer aula de dança, e funciona até agora, né? Nada foi desperdiçado. Mas, assim, como a gente não tinha nenhuma referência, a gente nunca tinha feito uma aula de teatro online. Sim. Então, o que a gente ia fazer? Eu fiz, no meio da pandemia, eu fiz um curso técnico de teatro. E quase online. inteiro o meu curso foi online. Porque ele acontece em São Paulo. Só que os 2 semestres, os 3 semestres eu fiz basicamente online. E eu fiz aulas de teatro online. Então, assim, inventou-se um jeito, sabe? Mas a gente não tinha nenhuma referência em Eu março basicamente de não conheço 2020. minha turma da faculdade, por exemplo, de Eu música, também por conta disso, né? Mas a gente deu um jeito, assim. Foi muito louco, assim. Nossa, acho que nós 3 pegamos coisas, assim, né, de começar na pandemia. E nesse meio tempo, a gente... O negócio do online foi trazendo muitas coisas novas. Eu fiz técnica de espetáculo online. Técnica de áudio, de vídeo, de espetáculo online. De trocar câmera e trocar trilha sonora pra bailarino dançar na casa dele. Teve alguma coisa que vocês trouxeram dessa parte da pandemia que vocês aplicam hoje ainda? Ou agora vocês estão 100% presencial? Hoje, nossas aulas são 100% presencial, assim. Eu acho... Presenciais. Mas eu acho que... muita coisa mudou na minha dinâmica de aula. Acho que por entender que no online os tempos eram diferentes. E aí a gente... vinha com aquela coisa de tipo assim, é tudo muito rápido e são 2 horas de aula, tem que, né? E aí acho que a gente se permitiu também, a gente tinha uns cronogramas, assim, de aula, muito assim, até dia tal, a gente tem que ter feito isso. E eu acho que depois que a gente voltou, a gente ficou tipo, a galera tá voltando.
Eles querem... Não, e curtir essa nova dinâmica do presencial, porque parece que a gente esqueceu um pouco de como que foi, como que é fazer a aula A no gente presencial. voltou tendo uma aula aberta, né? Que a gente falou. E aí a gente convidou vê a galera. felicidade de todo mundo, tipo, a gente tá fazendo. Uma amiga nossa falou, gente, eu tô muito feliz que essa é a primeira coisa que eu faço em anos, assim, depois de que tudo parou. E é uma amiga nossa que já faz outros cursos e faz outros... E aí, quando a gente... Pra mim, o feedback que emociona muito são dessas pessoas, assim, que eu sempre fico, tipo, você não tem obrigação de estar aqui me ajudando e tal, mas você faz e você gosta. Faz questão de estar, Porque né? você sempre que tá, você Fazer. fica, tipo, a pessoa fala pra você, nossa, é muito legal, eu queria que todo mundo tivesse essa experiência. Então, a volta, assim, pra mim foi muito significativa. Porque também era a minha volta pra fazer coisas com Sim. o teatro. E a nossa primeira apresentação com os nossos alunos de agora, faz uns meses, assim, foi também muito emocionante, né? Da gente... Foi, os profs chorando. Eu tô me chorando. Vocês montam aí com a turma de vocês uma apresentação e fazem de final de módulo? Como é que funciona isso? Geralmente é assim que... É uma conclusãozinha, É, né? que é mais ou menos Um o que... TCCzinho. É um TCCzinho. É o que as escolas geralmente fazem, né? Tanto a escola de dança, assim, todo meio e final de ano tem alguma coisa. Então, a gente tenta pensar que a apresentação não é necessariamente o fim do curso, mas que é Parte do processo, parte do né? processo. É pela vivência também da apresentação de Que a fato e vivência tal, da né? apresentação é muito diferente também de só você ter aula, né? É Muito. muito diferente. E quando a gente começa a oficialmente ensaiar para a apresentação, a dinâmica da aula muda. Porque não é mais aquela aula, tipo, agora estamos só experimentando coisas. E a Letícia mandando passear pelo espaço e imaginar... E a Bárbara dando diagonal, É, a de Bárbara, Grabatimã. Não, agora é tipo assim, gente, a gente tem um dia pra apresentar, então a dinâmica muda. E aí isso traz pro aluno também uma experiência muito legal, de entender que a dinâmica do palco é diferente. E que fazer o teatro musical tem momentos. Tem um momento de montagem, tem um momento de você saber tudo que já tem na sua montagem e ensaiar, que é uma outra dinâmica, você tem que se colocar de uma outra forma. E tem um momento de aula, que é onde você vai aprender, vai experimentar, vai ver seus limites, né? E esse momento do espetáculo, assim, né, que a gente tá nos últimos ensaios, é onde a gente fala, então, gente, o espetáculo é de vocês, assim, a gente não vai estar lá, entendeu? Até assim, aqui a gente vai estar a gente junto. faz junto, mas na hora que entrou no é palco de vocês. você. Assim como, essa foi uma questão que a gente fez também na oficina com as crianças, né? Porque a gente teve essa apresentação antes da pandemia, que as crianças entraram no palco sozinhas, assim. Eu tava pronta de figurino, se precisasse entrar. Eu falei assim, gente, se alguma coisa acontecer de errado, eu vou entrar. Eu vou fazer a coreografia, Dá um qualquer coisa. auxílio, Perfeitas. E com as crianças é sempre assim. A gente sempre imagina mil coisas que elas... Não, que a gente vai ter que pegar na mão. Você solta. Porque nas aulas rola, né, um negócio tipo assim, ai, não sei se eu quero, tô com vergonha. Coloca no palco. Ih, vai embora. E aí, nossa, as aulas com as crianças também, se a gente fosse parar pra falar só das aulas das crianças... Ih, tem pano Porque a pra gente manga. aprende muito. E eu nunca tinha dado aula pra criança. E aí, isso quando a gente teve a primeira oficina lá atrás. E aí, nossa... cada aula é 1000 coisas. É 1000 coisas que você aprende. Porque Nós estamos vindo cheio de informação nova, Demais. coisa doida. E o tempo da criança é muito diferente, né? Sim. Então, cada oficina que a gente faz é uma galera diferente. Às vezes tem a galera que continua, né? Que vai passando de uma oficina pra outra, mas sempre vem aluno novo. E cada aluno novo é uma vivência diferente. Então, acho que a troca não é só pra eles, né? É muito pra gente, Demais, assim, também. A gente teve muitos alunos um diferente do outro, assim, e cada oficina é diferente, cada criança é diferente. E a gente sempre leva, tipo, fala deles com muito carinho, assim, de coisas que a gente aprendeu com os alunos, sabe? Tudo que a gente viveu ali pra gente é muito vivência mesmo. E não só, fomos mais um dia da aula com um professor fazendo um trabalho. Eu sempre volto, assim, principalmente depois de apresentação, que bate aquele sentimento do artista depois da apresentação, que já dá aquele negócio, tipo, me apresentei e parece que acabou. Mas aí você fica, tipo, nossa, foi tanto tempo com fulano X e ele fazia isso e era tão legal, né? Então, essa apresentação que foi mais autoral, tinha um menino que ele fazia um número lá, o Gi, e eu lembro, assim, que até hoje eu ouço essa música e eu penso nele, nas coisas que ele propôs ali de desenhar. E, é muito legal, porque você aprende que a arte não é só... O teatro musical não é só aquilo, né? Chegar no palco, cantar, dançar, atuar. E você pode propor muitas coisas. A gente sempre tentou fazer umas coisas meio desconstruídas e essa coisa mais fora do padrão. A gente espera vocês, né? Pra fazer
Tá com a gente, né? Gente, por Nossa, favor, tem essa faz o curso, é mó legal. Tem essa experiência, faz o nosso curso, que é muito legal, conhecer a gente. Eu até olhei pra câmera. Ter essa faz o sensação, curso. tudo isso que o Pedro acabou de descrever, vem pra Triarte. É isso, legal demais. É legal que vocês realmente... A ideia é acessibilizar pra galera, ter uma visão, ter um grupo, conhecer várias artes, independente de você já ter algum passo dado em alguma das artes. Exato. E de qualquer forma, uma coisa que ficou bem clara pra mim é que, de qualquer forma, mesmo que você já tenha um conhecimento, você conhecer outras áreas, tanto na hora que você for se apresentar, quanto na hora que você tem um respeito com alguém que está se apresentando com você, você ter essa vivência vale demais, né? Uma coisa muito interessante, né? Demais. Ah, vale. E é isso, galera. Fico feliz demais. Obrigado por vocês terem vindo aí mostrar o trabalho de vocês. A gente que Como é que vocês estão a partir de Obrigada. agora? Vocês estão com planos novos? Já estão com turma aberta? A Quem gente quiser tá procurar com turma vocês? rolando. A Letícia é boa nessa parte de Vai lá, fazer. Lê. Já. É. Fala pra Letícia galera que faz o curtiu jabá. papo aí. Certo. A gente tá com turmas rolando, né? Uma turma de criança e uma turma de jovens e adultos. E a turma dos adultos acontece de sábado e a turma das crianças acontece às quartas-feiras. E só entrar em contato com a gente pelo Instagram, né? Que tá como Projeto Triarte. Isso. E aí a gente passa mais informações dos Marcar aula horários. experimental. Marca uma aula Pra conhecer a experimental. gente. Sem compromisso. É. E a gente gosta tanto de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar também de É, fazer nem vê parte. como que a gente gosta de fazer. Nossa, a gente fala feliz, né, do É, negócio. contagiante, legal demais. Galera, obrigado por vocês terem vindo aí, curti Eu que demais agradeço. conhecer o Obrigada projeto pelo de vocês, fico feliz. E é isso, se você também tem algum projeto, quer vir trocar ideia com a gente, entre em contato. Se você tem algum projeto de programa, um podcast, alguma coisa que você quer fazer, quer sair do papel, entre em contato com o pessoal aqui do Novo Dia Live. Eles têm estrutura para você conseguir fazer seu projeto. Quero agradecer o pessoal que faz o Corre Acontecer, o Marcelinho, o João aí, salve. E é isso aí, esse foi o Só Céu acabar Natural. com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Tudo é cultura, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura.